Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quando ouviram que Jesus havia fechado a boca dos saduceus, os fariseus se reuniram em grupo, e um deles, para pôr Jesus à prova, lhe perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Esse mandamento é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Fiquemos assentados. Caríssimos irmãos e irmãs, algumas famílias estão aqui com suas crianças, celebrando esse quarto dia da Semana da Família. Certamente um número bem maior nos acompanha nas redes sociais, celebrando nesse momento com suas crianças. A gente fica alegre, feliz de ver as crianças chegarem, nesse tempo que a participação delas está dificultada por causa da pandemia. Mas a alegria da presença delas é muito importante. E maior alegria é ver que as famílias cuidam bem de seus filhos, netos. E hoje, na nossa diocese, a proposta é celebrar família e educação. No Evangelho de hoje, Jesus começa a nos educar falando e nos ensinando sobre o amor. Como é que uma pessoa deve viver como cristã? Jesus coloca isso no Evangelho. É preciso ter amor no coração para poder ensinar a amar. Qual é o trabalho realmente da família? Ensinar a amar. E a família precisa se empenhar para cumprir essa missão. Eu falava para uma pessoa ou para um casal esses dias: cuidado, que os problemas entre vocês vão passar para seus filhos, e eles não vão saber amar dentro do casamento, por causa dos problemas que percebem na vida de seus pais. Por isso a família é uma escola de amor. Quem ama, educa. Quem ama, não deixa crescer de qualquer jeito. Quem ama, arrisca ser antipático, mas se empenha verdadeiramente na missão educativa. Sabe que quem educa não é bonzinho. Gente que é bonzinho não educa, porque permite que faça tudo o que quiser. A família é o lugar do apoio para a pessoa. Toda pessoa deve se sentir apoiada por sua família. É o lugar onde se acompanha a pessoa em todo o desenvolvimento. Se acompanha a pessoa quando começa a falar, quando começa a comer, quando começa qualquer atividade da vida. É o lugar do acompanhamento. É o lugar onde a pessoa deve ser guiada para um bom caminho. Guiada, isso mesmo. Apesar das dificuldades que a família tem, mas ela nunca pode esquecer isso. Que a família é o lugar do apoio, do acompanhamento e da guia. Pai e mãe precisam ter
muito isso no coração. Eu penso que todas as famílias hoje precisam se fazer uma pergunta. No processo de educação, isso é bonito e é importante, aliás. Quem é que oferece diversão e entretenimento para seus filhos? É o videogame? É um desenho animado? É outro programa de televisão? Vocês já se perguntaram o que aquele programa está transmitindo para seus filhos? Há tempos atrás eu via um menino com um videogame, mas matava mais do que a morte, né? Ah, não, ele gosta disso aí. Adivinha o que ele vai aprender com isso? Armas, matar. E a criança, não, eu só quero se for aquele de matar, né? Se não for aquele, não está bom. Então, a diversão do seu filho, ela está passando o quê? O que entra na sua casa através dos computadores, dos tablets? Para seu adolescente, para seu filho, o que entra ali? Olha, não se engane não, tá? Aquilo que está entrando vai ser o que vai formar o pensamento do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta. É aquilo que vai formar. Se você quer fazer um bom trabalho de educação, se preocupe o que está entrando através dos computadores, dos celulares. Tem gente que dá o celular para a criança, ao menos fica para lá, fica quieto esse troço, né? Enquanto eu dou o celular, e criança aprende desde muito cedo a entrar onde você não conseguiu entrar, tá? Adolescente. Você tem consciência então do que está entrando através dos computadores, celulares, na cabeça de seu filho? Diz que vigilância nunca é demais. Sempre falta vigilância. Abandono não ajuda. Abandonar não é só pôr o filho para fora de casa, não é só largar lá fora. Mas é abandonar com o celular na mão, com o tablet na mão, com o computador na mão. É deixar para lá na frente da televisão, não se incomodar o que é que está entrando na alma, no espírito, na mente do seu filho, o que está formando. A tarefa educativa, querido pai, querida mãe, ela é muito importante. E você não pode desistir dela, porque se você desistir dela por alguns anos, você não tem como retomar ela depois. Porque os melhores anos, inclusive aqueles de quando a criança é menor, passarão, na verdade, como um tempo em que a cabeça da criança ou do adolescente está ficando cheia de lixo. O que os pais devem fazer? Desliga essa televisão, menino. Pega esse celular e sai daqui. Eu penso que precisa iniciar uma tarefa árdua. Orientar e educar as crianças, os adolescentes, para saberem enfrentar essas situações difíceis. Eu não esqueço, uma vez ali até na Casa Velha, parece que foi dia de uma festa paroquial, que nós fizemos algumas festas assim ali, né? Aí uma garota estava lá e eu peguei um chocolate, falei, toma um chocolate, eu falei, não posso. E ela era pequena. Sei lá, uns 5 anos, 4 anos. Falei, agora dei, uma menina que não gosta de chocolate. Falei, não posso, faz mal para mim. Eu dou alergia. Eu acho que era 4 anos, pela idade que ela tem hoje. E eu cheguei ainda comentei com as irmãs, eu falei, achei uma menina ali que não comeu chocolate não. Ofereci um chocolate para ela, ela disse que não pode porque ela tem alergia. O que adiantaria para a mãe se quando ela pegasse um chocolate, a mãe só tirasse? Come não, faz mal. Ela ia ver os outros comendo, mas a mãe ensinou para ela
e ensinou com categoria: você não pode comer o chocolate, porque te dá alergia, te faz mal, te adoece, te deixa dodói. E ela não comia por consciência. Agora, também certas coisas você pode ir ensinando os filhos que não se deve fazer e explicando para eles por que não deve fazer. Essa é a tarefa importante dos pais. Pai não educa com brutalidade. Mãe não educa com brutalidade. Educa com conversa. Educa explicando. Educa aplicando na hora certa algum castigo necessário. Pai e mãe educa assim. É como a menina do chocolate. Você vai convencer a criança, o adolescente, que aquilo ali não é bom. Inclusive vai ensiná-lo a evitar agressões fora de casa, abusos, drogas. Por que droga não? A tarefa educativa da família é muito importante. Não adianta você ser obsessivo ou obsessiva. Tem gente que faz assim: vem cá, lá na escola hoje você saiu da sala de aula, você foi aonde? Fui no banheiro, mãe. E lá no banheiro quem entrou com você? Isso não adianta, isso é obsessão. A criança tem que ir aprendendo o que é bom para ela, o que não é bom. Obsessão, no máximo, você vai controlar o espaço da pessoa, mas não vai educar. O dia que ela estiver longe de você, o dia que ela estiver fora da sua tutela, ela não aprendeu que aquilo não é bom para ela. Ela só percebeu que você vivia fiscalizando. E dessa forma, só fiscalizando, não educa. A fiscalização faz parte, mas não pode ser só ela. É preciso gerar um filho ou uma filha, e eu falo aqui dos filhos, dos netos, com muito amor. Ajudá-lo a amadurecer na sua liberdade. Por que você pode fazer isso e por que você não pode? A grandeza é fazer a pessoa amadurecer na sua liberdade. Tem que ter um crescimento integral. Lá na sua casa você não deve ficar olhando se seu filho e sua filha estão crescendo fisicamente. Só não. Estão crescendo espiritualmente? Estão crescendo no respeito às pessoas? Estão crescendo, na verdade, no respeito a si mesmos? Estão crescendo espiritualmente? Aprendendo a se relacionar com Deus? Você deve olhar de maneira geral. O crescimento do seu filho, do seu neto, é um crescimento integral? Ou você vive olhando só se não tem alguma doença física? Então, há uma necessidade de ajudá-lo nesse sentido. Nós podemos ainda dizer que existe uma grande questão. Não é, às vezes a pessoa fica muito preocupada: aonde está meu filho? Isso vocês precisam saber, não estou dizendo que não precisa. Aonde que está o fulano? Com quem ele está? E a gente sempre diz que essa preocupação deve existir. Mas é preciso perceber que sentido o seu filho ou filha tem da sua existência. A vida é para quê? Às vezes fala: é difícil conversar isso com criança, padre. Mas se você disser a uma criança desde pequena que a vida é para servir a Deus, é para viver como irmãos dos outros, a vida na verdade é para transformar esse mundo, a criança vai aprender isso ainda no colo dos seus pais. Quais são as convicções que seus filhos têm? Quais são as convicções? Será que você coloca na cabeça do seu filho só a necessidade de ganhar dinheiro, de passar no vestibular, de ser melhor do que os outros? São essas as convicções que eles têm? Ou será que você planta no coração e na alma deles
a bondade, o amor, o perdão, a solidariedade, também o esforço, a luta para vencer na vida. Nós podemos ainda nos perguntar o seguinte: você sabe quais são os desejos do seu filho? Ou da sua filha? Tem condição de ouvir isso? Sabe quais são os projetos do seu filho e da sua filha? Já parou para ouvir seu adolescente, a sua adolescente, sobre os seus projetos de vida? E até a criança, porque tem muita criança que fala dos seus projetos. Jesus nos ensina a amar. Tudo isso que colocamos é manifestação genuína de amor. Não pense que amar é trazer à vida uma criatura, deixá-la dentro de casa, dar proteção, proteger a sua vida física, levar para estudar e não dar mais nada. Isso é educação pobre, não é integral, não é global, como diz o próprio Papa Francisco, que convida as famílias nesse ano de 2020 para pensar numa educação global para transformar o mundo. Quando Jesus diz que existem 2 mandamentos, que o primeiro é amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força, Jesus está propondo uma escala de valores que educa. Tentem me ouvir com atenção nisso. Uma escala de valores que educa. Em primeiro lugar, Deus, não é dinheiro, não é medicina, não é enfermagem alto padrão, não é engenharia civil, mas em primeiro lugar na vida é Deus. E no segundo lugar na vida, no processo de educação, vem o respeito para com o outro, a outra pessoa. E aí num terceiro lugar viria a fé, religião. Num quarto lugar, aí sim a formação, o dinheiro para viver. Seus filhos, para serem educados, precisam ter uma escala de valores. Prezado pai, prezada mãe, prezados avós, que vieram com seus netos, com seus filhos, eu sei que se você conseguiu ouvir com atenção, fica uma interrogação: meu Deus, está faltando alguma coisa. Mas só de pensar está faltando alguma coisa já é um recomeço. Quem ama, educa. Quem ama, cuida. Quem ama, prepara a pessoa para a vida em todos os campos, sem se esquecer de nenhum. E que Deus dê a você, pai e mãe, muita força, muita determinação, muito amor, para que você eduque verdadeiramente seu filho, ou sua filha, ou seus filhos. Crianças, papai e mamãe, sempre, com toda certeza, querem o melhor para você. E eles trabalham não só para dar comida, mas também para dar o exemplo necessário para que você cresça na presença de Deus e como bom cidadão.